Agora que a gente tem o nosso DNA recombinante ligado, formado pelo vetor PET28, então ligado ao nosso inserto, que é a sequência codificadora da proteína GFP, a gente precisa recuperar em grande quantidade esse material recombinado, esse DNA recombinado. E para isso, a gente vai trabalhar agora com um processo de transformação de DNA. Ou seja, a gente vai inserir esse DNA recombinado na bactéria e a bactéria vai se encarregar de amplificá-lo para a gente. Uma bactéria vai receber uma molécula do DNA recombinado e, portanto, todas as células filhas dela terão o DNA recombinado que veio de uma molécula só que entrou na primeira célula. Portanto, todas as células filhas dessa primeira bactéria serão clones, terão um clone fiel desse DNA recombinante que entrou a princípio na célula mãe. Por isso que agora sim a gente fala em processo de clonagem. É agora que a gente vai fazer a transformação e obter as colônias. Esse é o nosso processo de clonagem. Tudo que a gente fez até então foi preparar o nosso material para a clonagem. Quem faz o clone é a bactéria, que faz cópias idênticas dessa uma molécula de DNA recombinante que entrou nela. Não importa se essa molécula tinha ou não o inserto, se o inserto entrou ou não de forma correta, todas as células de uma colônia, de cada colônia, todas as células têm cópias fiéis desse DNA recombinante que entrou na primeira célula mãe. Como que a gente faz esse DNA, então, entrar na célula mãe? A gente vai pegar o nosso produto da reação de ligação, onde a gente só fez ligar as extremidades do inserto com as extremidades do vetor, foi só isso que a gente fez ali, a gente não fez cópia de nada ali. A gente vai pegar aquele material e vai colocar todo em contato com a bactéria competente para incorporar esse DNA do meio exterior. Então, aquela nossa bactéria que a gente acabou de preparar, fazendo sucessivas lavagens em gelo com cloreto de cálcio, é aquela bactéria agora que está competente, tem eficiência para conseguir, então, que tenha, para que várias células que tem ali naquela suspensão consigam pegar esse DNA que vai estar externo a elas e incorporar dentro delas, passar para dentro delas. Primeiro, no processo de transformação, a gente está fazendo um processo de transformação por choque térmico, ou transformação, ou quimiotransformação, porque a gente precisou preparar essas bactérias com cloreto de cálcio. Então, a gente, nesse processo, o primeiro passo consiste em deixar o plasmídio e a bactéria em contato por algum tempo. O plasmídio é negativo, a bactéria foi lavada com um sal positivo, então eu tenho uma atração, o que vai ocorrer aí, entre o plasmídio com a parede da bactéria que está com essa carga positiva devido ao cálcio. Isso tudo vai acontecer em gelo, porque eu não quero que a bactéria ainda ative o metabolismo, quero só proporcionar a precipitação desse plasmídio próximo à membrana da bactéria. E vou deixar isso acontecer por 30 minutos. Quando isso acabar, quando esse tempo acabar, na verdade, aí a gente vai fazer a transformação em si. Até então não foi a transformação se dá quando eu fizer o choque. Então, eu vou colocar por 2 minutos, é bem rápido, essa suspensão de bactérias com plasmídios a 42 graus Celsius. Nisso, aumenta a agitação das moléculas da parede da bactéria, vão formar poros e o DNA que estava ali próximo da parede acaba entrando
na bactéria. E a gente chama essa célula, então, de célula transformante. Essa é a nossa primeira célula com uma molécula de DNA recombinante que entrou nela e é dela que vai se originar a colônia. Então, é a partir dela que eu tenho os clones dessa molécula que entrou. Né? Para cada célula, uma molécula entrando, eu tenho vários clones. Antes, porém, de colocar essa bactéria para se multiplicar, eu vou proporcionar que ela se recupere do choque térmico e, na verdade, eu vou proporcionar que ela consiga eficientemente crescer no meio de cultura depois, que é um meio de cultura de seleção. Como que eu vou fazer isso? Bom, a bactéria tem agora o plasmídio dentro dela. Esse plasmídio tem o quê? Tem a marca de seleção. Aquela marca de seleção é um gene que codifica uma proteína que de alguma forma dá resistência a um antibiótico. No caso do PET28, só para lembrá-los, esse antibiótico é a canamicina. Então, a enzima que é codificada ali pelo PET28, ela dá resistência ao antibiótico canamicina. Logo que o plasmídio entra na bactéria, esse gene, ele tem o gene da marca de seleção, ele tem um promotor que indica para a célula que aquele gene já pode ser transcrito. É o contrário, por exemplo, do promotor que está com GFP, né, que a gente liga e desliga. Esse do gene de seleção, a bactéria já reconhece que pode transcrevê-lo. Então, logo depois que o plasmídio entrou na célula, a bactéria ali já começa a fazer a transcrição e a tradução dessa proteína. Se eu deixar essa bactéria por 1 hora a 37 graus Celsius, ela vai ter uma maquinaria suficiente para já, inclusive, ter replicação do plasmídio e ter a transcrição dessa sequência da marca de seleção e a tradução dessa proteína em alta quantidade. Isso é muito bom porque depois dessa 1 hora, eu vou colocar a bactéria em uma placa de meio sólido contendo o antibiótico. Se ela já tem a proteína de resistência ao antibiótico, ela vai crescer muito mais facilmente nesse meio de cultura com antibiótico, porque ela já começa a ser resistente. Quando essa bactéria chegar ali na placa, ela já começa a ter, essas proteínas já começam a ter a sua função de degradação do antibiótico. Então, a colônia consegue se desenvolver mais fácil. Se eu tiver pouca ou nenhuma proteína de resistência, fica mais difícil da bactéria sobreviver naquele antibiótico. Então, a gente vai deixar, depois do choque térmico, a gente vai deixar a bactéria se recuperando por 1 hora. E só depois, então, nós vamos plaquear essa suspensão de bactérias transformadas em um meio de cultura contendo o nosso antibiótico, que no caso é a canamicina. Nesse meio de cultura, aquelas bactérias que não tiverem incorporado nenhum plasmídio não vão sobreviver, porque não tem resistência ao antibiótico. Aquelas bactérias que têm o plasmídio, que portanto têm a resistência ao antibiótico, que a gente já proporcionou, inclusive, que a proteína de resistência já fosse produzida, essa bactéria sim vai sobreviver no meio de cultura com a canamicina e vai formar a sua colônia. Cada bactéria que sobreviver vai formar uma colônia, vai formar um clone. Nesse processo todo, a gente tem que pensar que a gente fez o seguinte: a gente preparou um vetor, a gente preparou várias moléculas do vetor PET28, fazendo a digestão e a desfosforilação. A gente também preparou o nosso inserto, que é a sequência codificadora de GFP, fez a digestão com ela. Depois a gente fez a ligação, a reação de ligação,
E aí, mesmo tendo trabalhado com enzimas de digestão diferentes e com a desfosforilação do vetor, mesmo assim ainda sobram algumas poucas moléculas do vetor que vão ter sido digeridas só por uma enzima de restrição e não terão sido desfosforiladas. Essas poucas moléculas do vetor, dessa forma, elas vão conseguir se ligar de novo na presença da ligase e eu vou ter algumas poucas moléculas de vetor que se ligaram sozinhas, sem o inserto. Todo o nosso trabalho foi feito visando ter uma grande quantidade de moléculas do vetor que foi digerida e desfosforilada corretamente, que se ligam ao inserto também digerido corretamente. E ainda é possível ter uma pequena parte de material em que nem a digestão do vetor, nem a digestão do inserto foram corretas, e esse inserto pode entrar, pode se ligar ao vetor de forma errada, de forma não direcional. Porque como a gente está usando um vetor de clonagem e expressão, a gente quer que o nosso inserto entre direcionalmente ao promotor para ser formado um RNA mensageiro correto que vai codificar a proteína GFP corretamente. Se o inserto entrar de forma não direcional ao promotor, ou seja, se o fim do inserto entrar próximo ao promotor, esse mensageiro começa, vamos dizer assim, do final da sequência, o começo do mensageiro é o final da sequência de GFP, vamos pensar dessa forma. E então, na hora da tradução, a tradução é totalmente errada dessa proteína, nem vai virar GFP, talvez nem vire proteína. Então, a gente tem essas três possibilidades de plasmídeos, de DNA recombinados, que vão acabar entrando nas bactérias durante o processo de transformação, e depois na placa de meio de cultura a gente tem essas três possibilidades de colônias, de DNAs recombinantes nas diferentes colônias. Claro que a intenção, todo o processo, como eu falei, foi feito de uma forma que me dê a maior probabilidade de colônias recuperadas contenham o DNA recombinante correto. E é por isso, inclusive, que a gente está fazendo a reação de ligação de um controle negativo, que é só o vetor sem o inserto, para eu ver nesse controle negativo, com essa transformação, eu ver ali na placa se existirem muitas colônias recuperadas desse controle negativo, significa que existiam muitas moléculas do PET28 que se ligaram sozinhas sem o inserto. E isso é ruim, porque na minha placa de ligação mesmo com o inserto, então eu vou ter uma grande chance de encontrar ali muitas colônias que tem só vetor sozinho também. Então, o ideal, que a gente vai ver nos resultados no final do vídeo, o ideal é que no controle negativo eu tenha muito poucas colônias crescendo ali, o que significa que eu tinha muito poucas colônias do vetor que se ligaram sozinhas anteriormente. Mas aí eu preciso selecionar. Então, se eu tenho essas três possibilidades de DNA recombinante que entraram nas bactérias e formaram as colônias, como todas essas bactérias têm um plasmídio, todas vão crescer nesse meio com antibiótico. O PET28 ele não tem marca de recombinação, eu não consigo selecionar por azul e branco, por exemplo, colônia azul e branca. Então, eu vou precisar fazer uma mini prep de algumas colônias ali da placa que depois eu recuperar,
para testar quais dessas colônias contém o PET 28 ligado ao GFP. E aí eu posso usar duas técnicas principalmente para checar isso. Eu posso usar a técnica chamada de diagnóstico de restrição ou a própria técnica de sequenciamento, que aí eu tenho um primer próximo à região do promotor, vou usar numa reação de PCR de sequenciamento e depois checo se a sequência que me der ali no sequenciamento é a sequência de GFP. O diagnóstico de restrição é a técnica que a gente vai fazer porque ela é muito mais rápida que um sequenciamento. Eu preciso só de 1 hora para acontecer a digestão. Eu vou usar enzimas de restrição e, portanto, eu posso usar eu posso usar mais do que uma enzima de restrição. Com 1 hora de digestão eu já tenho o resultado, é só eu correr no gel para ver o resultado. Que esse resultado tem que me dar que resposta? Tem que me dar a resposta de que eu tenho um DNA, ou um fragmento só, ou 2, que representam o tamanho total de PET 28 mais GFP. E aí, justamente, é essa técnica que a gente faz no próximo vídeo. Por enquanto, vamos ver como que a gente faz a transformação e como que a gente analisa o resultado da transformação. Vamos para o vídeo. Agora que a gente já fez, então, a ligação e deixou overnight acontecendo essa reação a 4 graus Celsius, nós vamos colocar cada uma das reações. Então, a reação que tinha o vetor e o inserto e a reação que tinha só o vetor, ambas na presença da enzima T4-DNA ligase, nós vamos colocar no tubinho de bactéria competente para fazer o processo chamado de transformação, em que nós vamos, nesse caso, dar um choque térmico nessa bactéria para que o DNA entre. Primeiro, nós vamos colocar em contato, então, com a bactéria, os DNAs possivelmente ligados, né, o DNA recombinante inserto vetor, e a gente vai deixar um tempo em banho de gelo para que esse DNA possa se aproximar da parede da bactéria que está positiva. Lembram-se que a gente lavou a parede da bactéria com cloreto de cálcio para que ela ficasse positiva? DNA negativo vai se aproximar. Então, vamos primeiro colocar em contato. Essa daqui eu já marquei qual é o tubinho que vai receber a ligação com o GFP, qual é o tubinho que vai só o vetor. Nós vamos colocar todo o volume da ligação dentro da bactéria competente. E voltar para o gelo meia hora. A mesma coisa a gente vai fazer com o controle negativo. Pego todo o volume da reação. Coloco no nosso tubinho de bactéria competente. E agora, meia hora de banho de gelo. Tubinho totalmente dentro do banho de gelo agora. Para fazer o nosso choque térmico, eu vou usar aqui um banho a 41 graus, ele tá descrevendo, mas 41, 42, por 2 minutos. Então, um tempo bem curto, em que esses tubinhos ficam ali de molho para dar o choque térmico. Quando esse tempo de choque térmico finaliza, a gente agora tem que proporcionar a recuperação da bactéria com o plasmídio antes de colocá-la na presença de um meio de cultura contendo antibiótico, que no nosso caso é a kanamicina. Então, para que ela se recupere, nós vamos adicionar 1 ml de meio de cultura líquido, sem nenhum antibiótico. E nós vamos deixar a bactéria se recuperando por 1 hora a 37 graus Celsius, sob agitação também.
Nesse tempo de 1 hora, a bactéria, ela tem agora, na presença do plasmídio, ela tem o estímulo pelo meio de cultura novo, pela temperatura adequada de crescimento, ela tem o estímulo para produzir, para transcrever, na verdade, né, e expressar a sequência da codificadora da enzima que vai proporcionar resistência à canamicina, que está no plasmídio. E então, a bactéria, ela, quando for para a placa de meio de cultura contendo o plasmídio, ela já contém algumas moléculas da enzima para ajudá-la a se desenvolver sobre essa placa com antibiótico. Então, agora mais 1 hora, 37 graus Celsius com agitação. Vejam aqui esse tubinho, então, que estava recuperando por 1 hora com meio de cultura sem antibiótico. Eu centrifuguei e agora as células, depois da centrifugação, elas se concentraram aqui no fundo do tubo. Eu vou retirar o excesso de meio, não vou tirar tudo de meio de cultura daqui não. Eu vou retirar só o excesso e usar o pouquinho que ficar no tubo para ressuspender essas células e colocar em cima da placa de meio de cultura. Essas placas de meio de cultura são também de Luria bertani. O antibiótico que eu coloquei aqui é a canamicina, porque é o antibiótico que o PET 28 tem a sequência codificadora de enzima que dá resistência à bactéria crescer nesse meio. Como eu falei, esse tempo prévio de incubação é para favorecer que a bactéria já comece a produzir essa enzima e consiga crescer aqui no meio de cultura, então, facilmente, o que me aumenta a recuperação de clones aqui. Porque lembrando, só vão crescer bactérias nesse meio de cultura agora, no sólido, que tiverem o plasmídio e, portanto, tiverem resistência ao antibiótico. Eu vou jogar esse excesso de meio de cultura. Ficou um pouquinho só, tá vendo? E esse pouquinho é que eu vou usar para ressuspender as células. Células ressuspendidas vão ser colocadas aqui sobre o meio de cultura. E essas bolinhas de vidro, essas pérolas de vidro que vocês estão vendo, vão me ajudar a homogeneizar as células por todo o meio de cultura. Existem diferentes formas de homogeneizar as células pelo meio de cultura, e uma delas é usando esse tipo de pérolas de vidro que foram esterilizadas previamente. Vou ressuspender a reação do controle negativo, que é aquela reação que tem só o vetor, não tem o inserto, porque eu quero saber quantas bactérias vão ser recuperadas contendo apenas o vetor recircularizado. E agora, para homogeneizar aqui, eu faço o 8, as pérolas vão... Eu faço um movimento de 8, as pérolas vão se dispersar aqui por todo o meio de cultura e vão espalhar essa amostra que eu já coloquei. Então, ó, movimento de 8. Um tempo depois de ficar fazendo 8, as pérolas espalharam todo o inóculo sobre a placa, então nem consigo mais ver líquido nenhum. Eu só vou retirar agora as pérolas daqui, para evitar que elas destruam as minhas colônias depois. Vou retirar essas pérolas e incubar assim, com a parte do fundo da placa, onde tem o meio de cultura, ela vai ficar voltada para cima e embaixo é que tá a tampa. Para qualquer condensação de água que tiver aqui devido à temperatura, ao meio de cultura, essa condensação vai ficar na tampa da placa, só que a tampa tá embaixo, então essa água não vai se misturar com as colônias, não vai fazer com que as colônias se misturem, né? Não vai desmanchar essas colônias e misturar material de uma colônia com outra, para que eu tenha clones isolados.
colônias isoladas que vão me dar clones isolados. 37 graus, uma overnight, então 16 a 18 horas. E aí amanhã a gente já pode ver qual foi o crescimento da célula, da reação de ligação transformada nessas células, contendo vetor mais inserto e contendo só vetor sem o inserto. Nós transformamos então a bactéria E. coli com a nossa ligação, o produto da nossa reação de ligação. E aí a gente tinha duas amostras, PET28 mais GFP e o controle negativo sem o inserto, sem GFP. Porque a gente quer comparar agora quantos clones a gente recupera dessas duas ligações para saber se existiam muitas moléculas do vetor que se ligaram sozinhas sem o inserto. Então esse seria o nosso primeiro controle, se a digestão foi bem feita e se a gente tem a probabilidade de ter muitos clones recombinantes que contêm o inserto. Então, após o choque térmico que a gente realizou, as placas foram incubadas a 37 graus por 16 a 18 horas e a gente tem esses dois resultados. Essa placa aqui foi a placa onde eu coloquei PET28 mais GFP. Essa outra placa aqui foi o controle negativo. E deixa eu ver aqui, gente, como que eu vou fazer para vocês conseguirem ver melhor. Cada bolinha dessa, então, é uma colônia. Portanto, é um clone. E aí, vejam a quantidade de clones que a gente obteve na placa de PET28 mais GFP, no nosso teste em si, no nosso DNA recombinante, em relação à quantidade de clones do controle negativo. Então, nitidamente, a gente vê que aqui no controle negativo tem muito menos colônias do que aqui na reação de ligação com o inserto. O que isso quer dizer? Existiram moléculas do inserto que se ligaram sozinhas, do inserto não, desculpa. Existiram moléculas do vetor que se ligaram sozinhas sem o inserto? Sim. Só que essas moléculas eram minoritárias em relação às moléculas do vetor que se ligaram com o inserto. Então, aqui pode ser que tenha um clone ou outro que tem só o vetor recircularizado novamente, sem inserto, mas a maioria dos clones que estão aqui é vetor ligado com a sequência codificadora de GFP. Eu nem vou contar as colônias, uma em relação à outra, porque é nítida a diferença, que aqui tem muito mais clones, PET28 mais GFP, do que aqui só PET28. Então, nossa transformação teve uma grande eficiência, nossa bactéria competente estava muito eficiente, então, para receber DNA do meio externo. A reação de ligação foi muito bem feita, de digestão, de desfosforilação também. E agora, a gente já recuperou, então, o nosso DNA recombinante. O que a gente precisa para conseguir expressar esse GFP, a gente precisa que esse DNA recombinante seja colocado em uma E. coli com a capacidade de expressar GFP. Essa E. coli aqui, ela até consegue, mas E. coli de clonagem, mas é muito pouca quantidade de produção. A gente pode trabalhar com uma outra linhagem que tem um maior nível de produção, mas a clonagem em si, a gente termina aqui. O processo de formação de clones do nosso DNA recombinante termina aqui. Agora, eu preciso recuperar, checar, na verdade, alguns clones daqui, checar se contém PET28 ligado a GFP. Depois dessa checagem, transformar esse PET28 ligado a GFP para uma bactéria de expressão, para uma Escherichia coli de expressão, pelo sistema T7, que é um sisteminha que a gente vai falar em alguns momentos
durante a aula de indução da expressão. E é nessa aula, então, de indução da expressão que eu vou mostrar para vocês como que o PET 28, outros vetores também da linha PET ou alguns outros vetores, eles promovem a expressão da sequência codificadora ligada a eles a partir da indução com IPTG. Clonagem a gente fecha aqui. Na sequência, a gente vai checar se quais desses clones contém PET 28 mais GFP para depois poder trabalhar com a expressão.